Amém? As irmãs, igreja que obedece ao Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar, abrindo as suas Bíblias. Lá em Lucas, capítulo 54. Amém? Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, agora te damos, Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-os estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém, amados? Nesta noite hoje, Deus traz essa palavra para mim e a tua vida como um aviso. Aleluia. Essa palavra de hoje que o Senhor está trazendo nesta noite é um aviso. Eu não sei para quem é este aviso. Amém? Não sei para quem é e nem sei o que é. Eu só estou aqui como uma mensageira do Senhor. E não estou aqui para convencer ninguém, porque só quem pode, quem tem poder para isso, é o Espírito Santo de Deus, que convence. A única coisa que eu peço é para que ele venha quebrantar teu coração. Porque a palavra de Deus nos respalda que ele é como uma rocha que esmiuça a pedra. Por quê? Porque muitas vezes Deus, ele já até pode ter falado contigo. Ele já pode ter te dado um sinal através de sonho. Ele pode já ter falado contigo através da palavra propriamente dita. E hoje ele vai confirmar o que ele já falou contigo através da pregação. Amém, Jesus. Porque muitas vezes Deus fala, mas o coração está duro. Não quer obedecer, não quer aceitar. Mas com certeza ele já te deu um sinal. Amém. E o tema de hoje é: não espere o galo cantar 3 vezes para fazer o que Deus te pediu. Ou então para deixar de fazer. Amém? E como eu falei aqui, né? Essa palavra ela está vindo como um sinal, como um aviso. Porque isso aqui foi um aviso de Deus para Pedro. E hoje o Senhor está trazendo essa palavra como um aviso para alguém. E a palavra de Deus fala que antes que ele faça alguma coisa, lá em Amós 3,7 fala assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do rei do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando-nos nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Misericórdia. É por isso que Deus está trazendo este aviso hoje, porque Ele quer te dar livramento. Amém. Se você atentar, se você aceitar o aviso dele na tua vida, amém? Amém, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando o Senhor me deu esta palavra, Ele fez eu enxergar 2 coisas. Amém. Primeiro, Ele fez eu ver, a primeira coisa que Ele fez eu ver foi que Pedro, quando ele não tinha mais nada para receber do Senhor, a minha última ministração eu falei de várias proezas que aconteceram através da vida de Pedro. Ele
Jesus de longe. Né? Pedro seguiu Jesus de longe. E ainda se misturou com aqueles que estavam fazendo coisas desagradáveis. Quantas pessoas têm agido dessa forma? Eu quero estar do lado do fulano porque ele traz proteção para a minha vida. Quantas pessoas têm escolhido principalmente pessoas de níveis elevados para estar do lado, porque se eu estiver do lado de fulano, ninguém toca em mim. Se eu estiver do lado de cicrano, eu tenho a provisão. Se eu estiver do lado de fulano, eu sou honrado. Eu creio que era dessa forma que Pedro pensava. Foi assim o entendimento que eu tive. E hoje quantos têm se comportado dessa forma? Sabe por que muitos se comportam dessa forma? Porque eles não confiam verdadeiramente em Deus, eles confiam no homem. Porque Jesus estava aqui nessa terra como homem. E Pedro não havia entendido isso. Enquanto Jesus estava do lado dele como homem, trazendo proteção para a vida dele, ele estava do lado de Deus, de Jesus. Mas ainda não tinha tido entendimento de quem era o Deus de Jesus Cristo. E você tem que ter o entendimento. Amém. Que nada acontece na tua vida não é por causa do homem. É por causa de Deus. É verdade. E será que quando essa pessoa de nível elevado sai do teu lado, tu vai continuar a andar do lado dela? Quando essa pessoa deixar de ser uma pessoa de renome, vamos dizer assim, de poder, de autoridade, tu vai continuar a estar do lado dela, assim como Pedro? Aleluia. Porque Pedro só queria estar do lado de Jesus enquanto Jesus trazia proteção para a vida dele. Infelizmente, muitos têm se comportado dessa forma. Até aqueles que são cristãos, até aqueles que conhecem a palavra. A gente tem visto muito isso aí fora, principalmente no meio da política. Tem pessoas que só querem viver de política. Eu vou ficar do lado daquele que pode me dar alguma coisa. Até sabendo que aquele político possa estar fazendo algo de errado. Ele não se importa, mesmo conhecendo a palavra. Aleluia. Sabe que aquela pessoa é corrupta. Sabe que aquela pessoa está fazendo coisa errada. Mas eu vou ficar aqui do lado porque tem um ditado que fala que é melhor puxar saco do que puxar carroça. E quantas pessoas têm se comportado dessa forma? Não quer ficar do lado do pequenininho. A vida toda é puxando saco. É bajulando. Para quê? Para receber proteção. Mas eu quero te falar que quem te dá proteção é Deus. Glória a Deus. E isso aconteceu com Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. E para completar, ainda se igualou àqueles que prenderam, ajudar a prender Jesus. Muitas vezes nós temos visto isso. Mas hoje Deus traz esta palavra para mais uma vez falar contigo. Quem sabe Deus já falou contigo, pedindo para te fazer ou deixar de fazer algo. Sabe por que Ele está te avisando? Porque Ele quer te poupar de uma amargura muito grande. E tu não tem dado ouvido. Misericórdia. Mas o tema principal é o aviso de Deus para a tua vida nesta noite. Porque o que nos chama a atenção aqui, amados, que quando Jesus foi preso, e no pensamento de Pedro, eu perdi a minha proteção. Olha só o que aconteceu com Pedro. Sabe o que Pedro foi fazer? Ele foi se sentar juntamente com aqueles que ele sabia que fizeram coisas erradas e continuavam fazendo coisas erradas. Ele conhecedor da palavra, ele que já tinha recebido o aviso de Deus. E quem sabe tu já recebeu
Deus. Glória a Deus. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Será por quê? Porque havia faltado algo e agora ele ia pegar o quê? Ele queria que aquele povo, através daquele povo que estava matando Jesus, para que não fizesse nada com ele, porque ele deixou de acreditar em Deus. Ele foi pedir auxílio para aquelas pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Ele queria se camuflar ali, para que não fizesse a mesma coisa que fizeram com Jesus. Mas eu quero te falar, pode estar faltando alimento, pode estar faltando vestir, pode estar faltando calçar. Não se iguale às pessoas aí do mundo. Sabe por quê? Porque tu vai querer tentar fazer igual as pessoas aí do mundo. Mas eu quero falar para ti que existe algo na tua vida que vai o quê? Que vai contra a tua vida, que as pessoas vão ver e elas vão te denunciar, porque o selo do Espírito Santo está na tua vida. Aleluia. E as pessoas que verem vão falar, mas tu não é crente. Eita, meu Deus. Tu não é da igreja lá, do pastor Ney. Tu não é da igreja do Ministério Aliança da Restauração. E por que tu está te comportando dessa forma? Glória a Jesus. Pelo que eu saiba, quem faz isso é o ímpio. Tu não é ímpio. Tu é cristão. Eita, glória. E a gente pensa, amados, que nós vamos estar fazendo as coisas erradas e as pessoas não vão notar. Eu vou querer o que? Me camuflar. Mas o que está na tua vida não vai deixar. A presença de Deus que está na tua vida não vai deixar tu ficar camuflado. E nós não entendemos por que é que as pessoas vão nos denunciar. Sabe por quê? Porque Deus está usando essas pessoas realmente para denunciar as falhas que estão dando na tua vida, para que eu venha me arrepender e deixar. E muitas vezes nós achamos assim, fulano está me perseguindo, fulano está se levantando contra a minha vida. Não é. Deus está usando pessoas porque Ele quer o que? Denunciar o mal que está na tua vida, porque Deus quer te dar livramento. Amém. Deus quer levar salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua Glória a família. Deus. Deus quer te livrar da amargura que Pedro viveu por não obedecer a Deus, a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém? Amém. E aqui a palavra de Deus fala que Jesus já tinha avisado Pedro. Tudo que Pedro estava passando, Jesus já tinha avisado. Qual é o título que está aí na tua Bíblia? Vamos abrir lá em Marcos 14, 27. Que lá está falando mais claramente sobre o aviso de Deus. Marcos 14, 27. Aleluia. O que é que está escrito no teu título aí, 14, 27? Jesus predisse que Pedro não negará. Na minha tradução está falando Pedro é avisado. Né? Em outras traduções, Pedro é avisado. Aleluia. E Jesus já tinha avisado para Pedro, olha, o que ia acontecer. E quantas vezes Deus já usou pessoas para te avisar? Quantas vezes Deus já te avisou que era para te largar, que tu ia cair em tentação, que ia acontecer isso contigo? O que foi que aconteceu? Tu virou as costas para Deus. Glória a Deus. Olha só o que fala em Marcos 14, 27. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Olha só, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo. Em verdade
está aqui. Em verdade, te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 2 vezes, na outra tradução está o quê? No outro livro? Na terceira vez aqui está falando, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Amém? Aleluia. Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. Está vendo? Quantas vezes nós falamos para o Senhor, eu nunca vou te abandonar, Senhor. Nem que dê sangue na minha canela, eu nunca vou te abandonar. Porque as pessoas pensam que abandonar Jesus é só sair da igreja e ir para o mundo. Não, muitas vezes nós estamos dentro da igreja abandonando o Senhor, negando a Deus através das nossas atitudes, dos nossos maus comportamentos. Verdade. Aleluia. E aqui Jesus já tinha avisado muito antes para Pedro do que iria acontecer. E muitas vezes Deus nos avisa, quem sabe há 1 ano. Aí fala, não aconteceu nada, vou continuar fazendo. Aquele profeta mesmo, profeta de Baal, não aconteceu nada até agora. Deus já tinha avisado Pedro. Mas ele não se atentou. Tem coisas que Deus fala conosco através de sonho. Muitas vezes nós não temos um entendimento. Muitas vezes Deus fala através da palavra. Muitas vezes nós não temos um entendimento. É preciso Deus falar várias vezes conosco. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele quer te dar o livramento. E muitas vezes nós não entendemos. E aqui a palavra de Deus fala no 56. Olha só, no 56. E como certa criada, vendo-o ter assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Aqui, Deus estava usando essa criada para confrontar Pedro. De novo, a palavra Deus vai usar pessoas para te confrontar. Sabe por que Deus vai usar essas pessoas para te confrontar? Não é para te envergonhar. É porque Deus está falando contigo. Porque Ele quer te dar o livramento. Aleluia. E o que foi que Pedro falou? Porém ele negou, dizendo, mulher, não conheço. Ele estava infiltrado no meio daquele povo que prendeu Jesus. Porque ele queria ser culpado. E quem sabe tu também. Tu vai estar no meio de pessoas ímpias, fazendo coisas que as pessoas ímpias fazem. E tu vai pensar que tu não está sendo notado. Tu pode não conhecer quem está te confrontando. Eu posso não conhecer as pessoas aí fora, mas elas sabem quem eu sou, porque existe uma marca em mim. Ei Pedro, por que tu está fazendo isso, Pedro? Pedro vai falar o quê? Tu é doido, eu não te conheço não. Porque é lá da igreja, ministério, por que tu está fazendo isso, Pedro? E Pedro vai falar, tu é doido, né? Assim que Pedro, da Bíblia quis falar, o Pedro de Jesus. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Ele poderia não conhecer a multidão que estava aí fora, mas a multidão nos conhece, amados. E nós temos que ter cuidado. Uma vez eu estava no hospital, eu não falo para ninguém que eu sou crente. As minhas roupas nem dizem que eu sou crente. Mas tem gente que me chama de irmã dentro do hospital. Irmã, uma vez eu estava perto dessa pessoa que sempre me chama de irmã. Eu estava conversando com alguém, eu não sei o que tu estava falando, e ele falou assim, irmã, me confrontando. Por quê? Porque nós temos um selo e as pessoas vão nos confrontar aí fora para nós pararmos de fazer aquilo que está desagradando a Deus. Amém? Glória a Jesus. Aí tá, Deus usou esta mulher, mas Pedro não deu ouvido. Quem sabe Deus já falou contigo e tu não tem dado ouvido. Mas Ele vai continuar falando. Assim como Ele está falando nesta noite contigo, porque Ele já falou e Ele está insistindo em falar contigo. Aleluia. E mais uma vez, outra pessoa Deus usou para falar com Pedro. No versículo 58. E um pouco depois, eu não sou. Mas como eu
Mas mais uma vez o coração de Pedro estava tão duro que ele nem lembrava o que Jesus já tinha falado para ele. E mais uma vez Pedro falou: homem, não te conheço. Pela terceira vez, quero falar para ti. Todas as vezes que Deus quer confirmar algo na minha vida, Ele fala 3 vezes conosco. Fala através de sonho, fala através da palavra, fala através de pregação, vai usar profeta. Número 3 é algo profético na nossa vida. Jesus morreu no terceiro dia e Ele ressuscitou. Jonas desobedeceu a Deus, ele passou 3 dias no coração dos mares. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez: Pedro, tu me ama? Senhor, eu já te falei que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pelo amor de Deus, Senhor, está desconfiando de mim? E Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou. Glória a Deus. Quando Jesus foi fazer o milagre do vinho ali naquela festa, de Caná, né, da Galileia, aquele casamento, era o terceiro dia. Sempre para confirmar. 3 vezes. E mais uma vez o Senhor usou alguém para falar com Pedro, no versículo 60. No 59, e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E o que foi que Pedro falou? Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ele vai falar: não, não sou eu não. Mas tu não é galileu? Tu não é crente. E por que tu está fazendo isso, crente? E por que tu te comporta assim, crente? Tu não é galileu, tu não é crente. Aleluia! E é incrível, amados. Existe um ditado que profeta de casa não tem honra. Deus então vai partir para outro meio. Ele vai te dar um outro sinal. Deus enviou essas 3 pessoas para confrontar Pedro. E todo tempo Pedro falando: não sou eu, não sou eu, não é verdade. Vocês lembram de Balaão? Deus colocou uma mula. Tu não quer ouvir o homem? Deus vai colocar um animal então, para te dar o livramento. Meu Deus. Deus colocou uma mula na frente de Balaão. Colocou o anjo e nada. O anjo estava para matar Balaão ali com a espada. E ele não tinha entendimento. Mas hoje Deus te trouxe aqui para abrir a tua mente. Para fazer tu lembrar o que Ele já falou contigo. E aqui, Deus usou 3 pessoas para falar com Pedro e nada. Pedro continuava redio. Não sou eu, não sou eu. E o que foi que aconteceu aqui? No 60, Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda falou, que quem foi que falou com Pedro? O galo. Glória. Glória a Deus. O galo. Porque tem muitas pessoas que Deus já falou, mas
O que Deus te avisou quando tu estiver passando por aquilo que Deus queria te livrar e tu não queria dar ouvido. E quando o galo cantou, o que foi que aconteceu, amados? No 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É isso que Deus quer te livrar. Tem pessoas que recebem a profecia. Tem pessoas que recebem a revelação através de sonho. Tem pessoas que Deus já falou através da palavra. Tem pessoas que já ouviram a pregação, mas falam: isso não é para mim, isso é para fulano que não veio hoje para a igreja. Aí no momento que estiver chorando amargamente, que vai lembrar: agora eu sei por que eu estou passando por isso. Porque Deus me avisou e eu não dei ouvido. Mas hoje, que você não venha ser como Pedro. Tem um coração duro, que não tem aceitado, recebido o aviso do Senhor. A palavra de Deus fala que quando o galo cantou, o Senhor olhou para Pedro. O que isso quer dizer? A mão do Senhor pesando sobre Pedro. E muitas pessoas Deus está pesando porque não tem obedecido o aviso de Deus, nem tem dado ouvido para o aviso de Deus. Mas Deus, Ele te trouxe nessa noite porque Ele quer te livrar de uma amargura tão grande. A amargura que Pedro teve. Glória a Deus. Porque Pedro só foi lembrar da palavra quando estava chorando amargamente. Ah, mas eu estou protegida pelo Senhor. Ixi, eu sou diaconisa. O diabo não toca em mim. Eu piso na cabeça de Satanás. Mas o que foi que aconteceu com Jesus? O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E olha o que fala aqui no versículo 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder do quê? Alguém pode falar o poder de quê? Aí que está escrito na sua Bíblia? O poder das trevas. Quem disse que Satanás não tem poder? E Deus quer te livrar do poder de Satanás contra a tua vida nesta noite. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Mas Ele só vai te livrar se tu deres ouvido. Verdade. Ah, não, vem. Olha, meu dia de mim. Qual é o dia que eu venho? Toda terça-feira eu venho para oração. Nunca que Satanás vai tocar na minha vida. Existe o poder das trevas, existe o momento das trevas. E aqui foi o momento, o poder que as trevas estavam atuando. O poder das trevas também foi liberado lá no deserto contra Jesus. Mas Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo. Sabe o que eu vejo, amados? Eu vejo pessoas usadíssimas, eu sempre falo isso aqui. Eu não tenho poder de revelação. Eu tenho discernimento das coisas que Deus quer que eu vá clamar, que eu sinto um pesar. Eu chamo a mulher da revelação para orar comigo, que Deus vai mostrar. Mas tem pessoas que têm revelação. Deus está mostrando, Deus está falando, Deus está avisando, e a pessoa continua fazendo. Depois que está passando pela prova, chorando amargamente como Pedro, porque Pedro chorou amargamente. E vai perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso?
santo é teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. E aqui a palavra de Deus fala que Jesus ele se virou para Pedro. Como eu falei nesse momento, o que quer dizer? A mão de Deus pesando. Depois nós nos perguntamos por que foi, Senhor. Testemunho serve para edificar as nossas vidas. Estávamos em uma oração em casa. Lembra quando foi, Elton? Tu falou para o Sancler? O Sancler estava trabalhando na empresa. Eu já tinha até tido um sonho, mas eu não tive o entendimento do Senhor. Estávamos em uma oração em casa e o Senhor usou o irmão Elton para falar com o Sancler. Sancler, o Senhor manda te avisar que o diabo está preparando uma cilada para ti. E é para te vigiar. Porque eu vejo clientes deixando rombos. Foi assim, Elton? E foi. Porque eu vejo clientes deixando um grande rombo. Indo embora e deixando o rombo. Sabe o que foi que aconteceu? Entrou aqui, saiu aqui. Porque quando Deus fala algo para mim e para ti, é para nós clamarmos ao Senhor. É para nós vigiarmos. E o tempo se passou e eu tive um sonho também. Eu sonhava porque assim, o Sancler era vendedor. E todos os dias o Sancler estava nas minhas orações para me fazer vendas extraordinárias. E o Sancler fazia vendas extraordinárias. Tanto é que ele ganhou uma medalha do melhor vendedor da empresa. Glória a Deus. Eu tive um sonho. Eu sonhava onde eu via um cobrador com vários maços de dinheiro. Colocava assim, ó. Mas eu não tive entendimento dentro da calça assim. O que é que eu pensei? Eu estou orando pelo Sancler fazer vendas grandiosas. Eu acho que eles estão lucrando muito. Foi isso que eu pensei. E o Senhor falou nitidamente naquele sonho comigo. Mas eu não entendi o sonho. E nesse sonho eu vi o cobrador colocando esses maços de dinheiro, arrodeado assim de dinheiro no coste, por dentro da calça. Depois eu via um escritório, não sei se vocês lembram do escritório do Chico Beira-Rio, que ele tinha, aquele prédio dele, tinha um escritório que era construído, tinha uma escadinha de madeira. Alguém lembra? Lembra, pastor? Era assim que eu vi o escritório. E vi uma pessoa por trás do vidro, mas eu não conseguia olhar o rosto. E o que eu pensei? Aí falei na frente do Sancler, na frente do pregador, do cobrador. Eu tive um sonho com vocês, eu te via, Fabrício pegando muito dinheiro. Eu acho que é porque eu estou orando pela vida do Sancler para ele fazer vendas grandiosas. Ele falou assim, oi por mim também, dona Neila. Ainda falou desse jeito. E o que foi que aconteceu? O Sancler não ouviu o aviso de Deus. E o Sancler chorou como Pedro também. O Sancler chorou amargamente. E até hoje o Sancler, eu estou me arrepiando toda falando isso. Eita, meu Deus. Sancler chorou amargamente. Até hoje o Sancler tem trauma. E Deus, Ele quer te livrar dessa amargura também. Eu não sei com quem Deus está falando nessa noite. Eu não sei para quem é este aviso. Mas Deus, Ele quer te livrar dessa amargura. Ele não quer que tu venha chorar amargamente por não estar ouvindo o aviso de Deus. Ele insiste em falar contigo assim como Ele insistiu em falar com Pedro. Jesus já tinha avisado. Aleluia. E Deus, Ele insiste em falar porque Ele quer nos abençoar. Verdade. Ele quer te poupar. Ele quer te privar. Ele quer te dar coisas melhores. Eu vou dar outro testemunho também da minha vida. Eu aceitei a Jesus em 2010. Quando aceitei a Jesus, eu não estava mais casada com meu ex-esposo. Tinha deixado ele. Mas quando eu aceitei a Jesus, a gente voltou novamente.
tinha. Porque eu queria tudo segundo a vontade do Senhor. Aleluia. E quando eu estava no mundo, eu não conhecia a Cristo. O Senhor usou a minha tia lá em São Paulo e falou: Neila, este não é teu esposo. Fiquei com raiva da titia. Tá. Tentei, né, dentro da igreja. Ainda não tinha chegado. Ainda não tínhamos voltado. Ainda namorei com o Robson um mês, tecladista da igreja, porque o meu sonho era casar. Eu tive vários casamentos, a pessoa pode pensar, porque assanhada não, porque o meu sonho era de casar, de ter um homem do meu lado, de envelhecer comigo, de fazer companhia para mim. Muitas vezes as pessoas se interpretam de forma errada, e o inimigo, ele ia furioso contra a minha vida sentimental, porque ele sabia que meu sonho era casar. E eu trocava de esposo, porque não era porque eu queria, porque a gente não tem casamento perfeito, mas a gente queria uma pessoa melhorzinha, que não desse dor de cabeça, não é mesmo? Por isso que a gente trocava de esposo, porque naquela época também Jesus não tinha trabalhado na minha vida, porque eu não aceitava. Se fizesse alguma coisa, eu arrumava as coisas, vai embora. Bora, cara. E aí então, namorei com o Robson, mas a minha oração, Senhor, se não for da tua vontade, se não for de ti, Senhor, que cada um vá seguir seu caminho. E eu orava, porque quando eu aceitei Jesus, eu falava, minha oração, Senhor, eu quero esposo, Senhor, eu quero esposo, Senhor, eu quero esposo, Senhor, eu quero esposo, Senhor, eu quero esposo. A minha oração era essa. Meu Deus. E aí, tentei namorar com o Robson. Aí fui orar, Senhor, é ele, Senhor. O Senhor falou, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a hora. Eu sabia que não era da vontade do Senhor. E assim, quando eu orei, aconteceu. Não foi preciso o Robson chegar comigo. Não foi preciso eu chegar com o Robson e falar, não dá mais certo, nós vamos terminar, não. Cada um foi para um canto. E acabou um mês só. Aí tá, né? Ah, tá lembrando, né? Eita, meu Deus. E aí tá, né? Tava com o Elcio, meu ex-esposo. E aí eu tive um sonho, eu estava com outro homem. Foi um sinal que Deus deu. Eu estava com outro homem. Brancão, E aí também o Senhor, mais uma vez, falou comigo na palavra. aleluia. Que não era. E mais uma vez, como hoje, numa pregação, não lembro quem era que estava pregando. O Senhor trouxe mais uma confirmação. Através da pregação, que aquele não era meu esposo. E assim eu fiz a vontade do Senhor. Deixei o Nielson com aquela dor no coração, mas eu fiz a vontade de Deus. Quem sabe aquilo que Deus está pedindo para te fazer pode doer teu coração. Mas é Ele que sabe de todas as coisas. E aí deixei o Nielson. Fui viver, continuar a minha vida na obra. E aí apareceu um bonitão aí. Apareceu um bonitão. Veio também debaixo de um propósito, sabe o quê? E a nossa vida era de oração. Todo tempo da vontade do Senhor. Quem foi o cupido foi o pastor. O cupido, o pastor que foi o cupido. Metendo conta, vai lá, não sei o que, aí e tal. Quando o pastor encontrar, e aí, deu certo, encontro? É nóis. E aí, o Senhor enviou o São Clé, porque eu obedeci, eu aceitei o aviso de Deus. Deus estava querendo me abençoar. Mas eu passei por muitas coisas. Ah, mas foi Deus que falou. Não era para eu estar passando por isso. Passei por algumas coisas. Mas hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Porque escutar os meus testemunhos, o que é obedecer a Deus, o que não é obedecer. Aceitar o aviso de Deus, amados. Eu não sei para quem o Senhor está trazendo este aviso. Mas Ele quer te livrar de uma grande amargura. Vamos terminar já abrir as nossas Bíblias lá em Isaías capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, 10. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor.
Está vendo? Aquele que teme, que ouve a voz do Senhor, quando você estiver andando em treva, confie no Senhor, não vá fazer coisas erradas, obedeça a voz do Espírito Santo, porque Ele quer te abençoar. Amém, amados? Esta foi a palavra. Na verdade é um aviso, não sei para quem. É uma palavra vinda em forma de aviso, porque Deus te ama. E Deus tem muitas bênçãos para te entregar. Amém? Vamos chamar o Santo, ele vai trazer uma palavra do Shabbat. Amém, amados?